Foi. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente nunca sabe quando os nossos ouvintes estão nos ouvindo, então esse é o nosso, digamos assim, jargão aqui, Nascimento. A gente dá o bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando o 30º episódio, 30º não, 29º episódio do Motor e Mentor na segunda temporada, então hoje estamos trazendo uma pessoa referência na parte de comunicação, na parte de gestão de pessoas, tem uma trajetória super interessante. O nosso querido José Nascimento, seja muito bem-vindo, Nascimento, meu parceiro Stuck, meu co-host, mais uma vez, um prazer estar contigo. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E já tá se instalando esse jargão, né? Eu não sei que planeta que vocês estão ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, que é mais legal porque você vê a nossa cara, né? Você vê a gente. Mas se bem que agora a gente vai poder ir em vídeo pro Spotify também. O Spotify, o Spotify lançou agora esse recurso, vamos ter que dar uma explorada lá, como que a gente vai fazer parte desse movimento. Então, mas é muito mais legal vocês verem a gente com imagem, né? Pelo menos eu prefiro imagem do que áudio. Mas hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com um puta convidado que já trouxe até presente pra gente, né? Vamos ver o que vai rolar aqui hoje. Tô preparado, nasci pronto. Boa! Nascimento, seja muito bem-vindo. Conta aí um pouquinho pra nós da tua formação aí pra ambientar o nosso público aí. Sensacional, olha só, obrigado pelo convite, Lucas. Faz tempo que a gente tá conversando. É uma honra estar conversando com vocês, é uma honra estar conversando com quem está em casa. Stuck, show de bola estar aí com vocês, né? O que eu gostei aqui que é uma galera super bacana, super antenada, descolada e tudo jovens, né? Eu olhei pra você e te dei 17 anos. Cara, a gente tava subindo no elevador agora ali. O Stuck tem o quê? 22? Quem dera. Faz um tempo já. Faz quase 10 anos que eu tenho. Bom demais estar aqui com vocês. E como eu sou um cara de produção, de televisão, oi pro Maurício também, que é o nosso produtor responsável pelos bastidores e que faz a coisa acontecer. É isso aí, o Mal tem 99% de responsabilidade aqui. Imagina se esse cara resolve desligar a câmera. Meu Deus, cara, lascou. Viu? Nas empresas e no corporativo tem algumas pessoas que você sempre tem que estar perto. As secretárias, porque elas te ajudam e abrem muitas portas. Em televisão, né? Eu fui de televisão durante muitos anos. O pessoal da produção. Tinha gente, o pessoal eu chamo assim, dos profissionais executivos muito entojadinhos, muito metidinhos, que acham que são alguma coisa na vida. Eles me perguntavam assim, cara, por que você dá oi lá pro porteiro da empresa? Por que você dá oi lá pro cara do bastidor? Eu falei, cara, é porque esses caras é que fazem a coisa acontecer realmente. Exatamente. E se eles não quiserem que aconteçam, então, Maurício, saudações. Tamo junto, obrigado, Mal, mais uma vez aí, vai realmente. Ter uma imagem de corte para mostrar o é verdade. Então, agora eu vou filmar ele lá para depois ele colocar o vídeo dele. Vamos filmar deitado aqui. Manda um oi aí, Mal. Aí, show de bola. Boa. Aí, bora, maravilha. Mas olha, então, é uma honra estar com vocês. Eu digo assim, como que eu gosto de me apresentar ultimamente? Eu estou com 53 anos de idade. Eu gosto de ser sintético. Eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas e hoje eu me posiciono como um aprendiz. Eu só sei que nada sei. E gosto muito de uma frase de um cara chamado Alvin Toffler, futurista do século passado. Toffler dizia o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Olha só o que a gente está fazendo, né? Agora há pouco a gente deu um giro pela parte externa aqui. Você que está aí acompanhando, está vendo imagens aí da parte externa do prédio aqui, né? E a gente estava conversando sobre a questão do aprendizado. Cara, onde que está o aprendizado? O aprendizado está aqui no podcast. O aprendizado está do outro lado da rua, está no restaurante, está num bate-papo, está num café, está num evento de network. Claro que nas grandes casas de educação, numa universidade, numa faculdade, numa pós-graduação, isso se dá de uma forma mais estruturada. Agora, aprender, a gente aprende todo dia e cresce todo dia. Então, para mim, essa é a grande tônica, né? Por isso que eu tô aqui, para aprender com dois caras sensacionais. Que honra. Desculpa, gente. E vamos lá, conta para nós.
Começou boia fria aonde, cara? Porque essa história você vai ter que contar. Vou contar sim. Não vai dar pra você ser tão sintético assim. Cara, vai faltar espaço, né? Porque eu gosto de conversar e eu vi que vocês gostam de conversar também. São histórias que inspiram, né? Exato. O podcast vai ser um podcast parecido com o do Flow esses dias, né? Durou 6 horas, tá? Eu venho de uma região bem pequenininha chamada Fernandes Pinheiro, perto de Irati, no sul do Paraná. Meu pai, seu Nelson Nascimento, falecido, né? Minha mãe, Dona Maroca. Meu pai, meu grande mentor, meu grande inspirador, um homem simples, segundo ano primário, operário rural, mas foi o meu grande professor nas mais diversas áreas. Primeiro, foi ele que ajudou a formar o meu caráter, trazer princípios de ética. Na simplicidade dele, era um grande comunicador, então aprendi a me comunicar com ele. E aí, a gente morava num distritozinho chamado Florestal, uma fazenda da Secretaria da Agricultura, do Instituto Agronômico do Paraná, e lá o meu pai era operário, e aí para comprar aquele tênis, para comprar o material escolar, enfim, ajudava nas atividades da minha casa, mas aí tinha que também arrancar feijão, capinar milho, capinar soja. Hoje não tem mais essa história de enxada na roça, né? A roça está high-tech, né? Tem drone, o 5G campo, chegou, né? Na roça. Tem 5G, total, tem georreferenciamento. Mas eu tenho 53 anos, já falei, eu sou desse lugar. E eu falo, Lucas e Stuck, de novo, né? Cara, lá na roça é onde eu fiz a minha maior e melhor pós-graduação. Olha, e por que Nascimento? Porque lá eu aprendi a respeitar o tempo. Lá eu aprendi a respeitar os meus superiores. Lá eu aprendi a respeitar os meus colegas de trabalho. Viu? Arrancar feijão é uma das coisas mais cruéis que tem no trabalho, na lida da roça, a meu ver. Porque você trabalha o dia todo agachado, arrancando feijão. E aí você chega lá na sexta-feira, naquela época não tinha o tal do sextou, viu? E você chega na quinta-feira, na sexta, cara, a tua coluna dói demais, as tuas costas, no fim da tarde. E lá na roça, o teu colega vem te ajudar. Sabe por quê? Porque no dia anterior você ajudou ele. Legal. Viu? Quando você abre a tua marmita, né? Eu brinco, eu tinha um executivo internacional, um baita cara, o Marcos Siffert. O Marcos foi executivo de grandes empresas, formado pelo ITA, né? E eu brincava com ele quando a gente era diretor de empresas. Eu passava na sala dele e gritava, almoço! E aí ele dizia, mas o que é isso? Eu falei, é assim que eu gritava na roça, né? Era o melhor momento, a hora do almoço. E porque você tinha que descansar e aí repor as energias. Mas lá na roça você aprende a dividir, porque você abre a sua marmita e só tem aquele zoiudo, tá? E o seu colega tem um pedaço de carne, ele divide com você. E no dia seguinte você faz a mesma coisa. Então, essas questões que parecem muito simples dessa essência rural, eu trago lições para o meu dia a dia de trabalho. Eu tenho certeza que isso me ajudou como colaborador das grandes empresas, me ajudou como gerente, me ajudou como diretor das grandes empresas e me ajudou também como educador corporativo que sou hoje, como professor de pós-graduação. Então, é um aprendizado muito especial e que eu faço questão, não tenho vergonha nenhuma de falar dessa origem e também não tenho vergonha de falar de um outro tema que tem muita gente que tem corrido dele, que é o tema fé e espiritualidade. Então, alguns elementos dentro da minha formação, do meu caráter profissional, pessoal, são muito marcantes. Então, essa essência da família, o meu time de trabalho, da onde eu vim, a espiritualidade e a fé, né? E atualmente a minha família hoje, né? Minha esposa, a Rose, a Mariana, que é minha filha, o Daniel, que é meu filho. É sensacional a trajetória aí e isso que você falou, né, de navegar aí, a gente entrando já numa das perguntas da pauta, né, que era justamente essa importância do networking e do relacionamento, né, e perceber como as pessoas se conectam no meio disso. Você vem de uma cidade em que, se não fosse essa cidade, o meu pai proveu a nossa família trabalhando nessa cidade. Fernandes Pinheiro tinha uma unidade da Mate Leão, onde meu pai trabalhou por um tempo significativo, que era lá. Então meu pai viajou muito para lá. Então de Fernandes Pinheiro veio o meu sustento.
Entendeu? Legal. Então... sabe assim, cara, eu acho que a vida ela é complexa, ela é grande em algumas situações, mas tem gente que se coloca num pedestal, sendo que num sopro, né? Aquela velha história antiga, né? Uma borboleta bateu asa do outro lado e afetou a gente aqui. E hoje em dia, cara, com 15 minutos de conversa, você vê que você está muito perto das pessoas, você está muito conectado, enfim, e eu acho que é isso que faz sentido. Como é que a gente vai olhar o macro, o Elon Musk que quer levar a gente a morar em Marte, tá? Isso está no meu livro, daqui a pouco eu vou falar sobre o meu livro. Você tem as disrupções, a inovação, a tecnologia, todo esse mundo que a gente vive, né? Que a gente olha lá para cima e vê um Steve Jobs, vê um Bill Gates, vê um dono da Amazon, né? O Jeff Bezos e etc e tal. Claro que são pessoas e situações que nos inspiram, mas você tem um ecossistema, isso que eu tenho falado muito. Cara, a gente está em Curitiba. Esses dias eu conheci um projeto que eu achei sensacional, é o Papum. Papum, ela é um rap, ela é um iFoods da favela, da Vila Torres. Sério? Legal. Cara, e olha que coisa magnífica, né, cara? Como é que a gente vai olhar essa conexão, esse ecossistema? A favela indo bem, a cidade vai bem. E nós somos um único ente. E conversando com os meninos da Papum, hoje tem 11 milhões de pessoas vivendo em favelas e vivendo em comunidades. Esse pessoal tem um potencial de consumo sem igual. E então, cara, eu acho que isso tem muito a ver assim com o que a gente vai fazer, vai pensar daqui para frente. Vamos pensar grande, disruptivamente, mas vamos viver essa conexão, essa realidade local, esse nosso laço com o Fernandes Pinheiro. Sim. O meu pai com certeza ele vai assistir depois. Olha aí, pai. Como é o nome dele? Né? Jair. Ô Jair, tudo bem? Olha, tomei muito chá, né? Socado lá no Leão Júnior de Fernandes Pinheiro, e a minha família tomou muito chimarrão lá também. E, aliás, hoje, inclusive, tenho grandes amigos que trabalham lá. Recentemente, olha que coisa linda, né? Eu fui levar uma edição do meu livro para um colaborador do Matilhão, lá do Leão Júnior, que hoje é da Coca-Cola, lá de Fernandes Pinheiro. Que legal. Olha aí, pai, o mundo dá muitas voltas. E eu falo que meu pai é o culpado disso daqui, porque quando eu tinha 3, 4 anos de idade, era ele que me levava para a fábrica lá. Então, o meu amor pela indústria já surgiu daí, já. Aqui, ó. Tá no sangue. E a gente falou, né? Eu vi você falando, vi você conversando com essa desenvoltura, daí eu falei, cara, ou isso é igreja, ou isso é pai, né? E aí você falou lá do seu pai. E aí tem os dois, porque a mãe na igreja e o pai do ambiente profissional, né? Então tem a fé da mãe e a sede pelo profissionalismo do pai. A mãe também, obviamente. Como é o nome da sua mãe? A mãe é Margarete. Manda um recado pra dona Margarete. Alô, dona Margarete! Que também tem muita responsabilidade nisso daqui, né? Porque em momentos difíceis, empreender não é fácil, né? Então tem um apoio emocional muito forte da minha família. Eu falo que eu sou muito grato a eles por ter essa base. A minha irmã também, um beijo, Stephanie. É muito grande. Você pode mandar recado para sua família para não ficar ruim lá na sua casa. Não, senão fica ruim em casa, né? Eu tenho certeza que os meus avós vão tá assistindo também. Eu acho que a importância da família é algo que muita gente acaba não lembrando durante a sua trajetória, né? É comum ver, e acho que pela tua experiência, é comum você ver executivos e pessoas que deram muito certo, não lembrando que a base deles está na família. Mesmo que uma família talvez não 100% funcional, que nem uma família perfeita, né? Com os seus desajustes, mas eu digo que 100% do que nós somos vem dos nossos pais, vem das pessoas que nos criaram, independente de que pessoas tenham sido, né? E a gente acaba esquecendo disso ao longo da nossa trajetória. Então, beijo pra minha mãe, dona Karen, beijo pro meu pai. Motor e mentor família hoje, né? Que legal. Já fiquei feliz, viu, Maurício? Porque eu provoquei aqui uma disrupção e uma mudança no roteiro dos meninos sensacional. Falamos de família, falamos dos bastidores e tudo mais. E mas é provocativo isso, né, Nascimento? Essa questão, essa intencionalidade mesmo de não... de mostrar...
não só a máscara, não é uma máscara, né? Mas a gente se preocupa muito hoje com a parte profissional, sem muitas vezes demonstrar quem nós somos como pessoa mesmo, né? Obrigado pela oportunidade e provocação aí. Bora lá. E nos conta aí, cara, você comentou, né, esse teu relacionamento com executivos, então hoje você tem a tua consultoria, tuas mentorias aí. Como que você tem enxergado essa movimentação de carreiras de transição está se tornando cada vez mais comum, né? E se não se tornando cada vez mais comum, mas pelo menos tendo mais visibilidade nesse sentido, né? Como que tá essa trajetória e como que você está atuando nesse formato? O que acontece? O que eu tenho feito dentro das empresas e dentro do processo de consultoria e de mentoria? Eu reproduzo aquilo que eu vi, fiz e vivi. Tem um monte de gente, né? Eu tô falando assim, recente criei um vídeo lá no Instagram que eu falei, cuidado, pelo amor de Deus, com a gurulândia. Cara, e o que é a gurulândia? Cada passo tem um mestre, tem um guru no digital. E o cara, daí você vai perguntar o seguinte, o que você já fez? E aí ele não fez nada. Então assim, por princípio, eu tenho falado nesses processos o que eu vi, vivi e fiz dentro das empresas. Eu assumi a minha primeira gerência com 24 anos, dentro de uma emissora afiliada da Rede Globo. Eu fui repórter, fui produtor e depois assumi a gerência. Passei para um processo de reestruturação de uma outra emissora de televisão e depois pedi a conta da área de comunicação, de jornalismo e fui ser gerente de recursos humanos e comunicação de uma concessionária de rodovias. Passei pelas áreas de marketing também, há mais de 10 anos dou aula em cursos de pós-graduação. Então, essa vivência nas áreas de recursos humanos, de jornalismo, de comunicação, na área de marketing também, é que eu trago para dentro das empresas. Dentro desse caldeirão efervescente, as empresas passam por um momento decisivo. É mude ou morra. Né? E aí você tem isso na área de finanças, na área de gestão, na área comercial, enfim, em todos os seus subsistemas. E qual é o papel do consultor dentro de um negócio? Levar para dentro da empresa um olhar estrangeiro. Junto com esse olhar estrangeiro, a capacidade de fazer uma radiografia profunda e dentro dessa radiografia, porque daí, de novo, tem os caras afamados, com carimbos de grandes instituições, etc. e tal. E são os donos da verdade. Amigo, a solução do teu negócio, a solução da sua empresa está sim de você olhar para esse oxigênio externo, para você olhar para o teu benchmark, tá? Mas a grande solução está dentro da sua empresa. Então eu não acredito em consultor e mentor que chega com um relatório e um manual pronto. Eu acredito naquela pessoa que chega na empresa, ouve a alta direção, trafega pela companhia. Por todos os níveis da companhia. Isso, por todos os níveis. Recente eu fui fazer uma visita numa empresa, depois de falar com o CEO, com o fundador, com o board deles, eu falei, eu quero conhecer a unidade Fabril. E é uma empresa de extração de mineral e justamente naquele dia estava chovendo muito. E o cara falou, tá chovendo muito tal, e você quer ir nas minas? Eu falei, claro que eu quero. Tá? Por quê? Porque eu vou pôr o pé no barro, eu vou conhecer o negócio com profundidade, porque muita gente vai fazer consultoria e só fica na sala de reunião da direção. Exato. Vai pisar no barro, vai amassar o barro para ver o que acontece. Então, esse olhar meu de consultor e de mentor é nessa linha. Ouvir todos, né? Desse conjunto de informações, né, do meu repertório, da realidade de mercado, de ouvir a direção, a gerência, mas ouvir as pessoas também, é construir soluções. Isso tem dado certo. Por quê? Porque a gente une, né? Então você tem gestão da mudança, tem a questão do clima, tem a valorização das pessoas que estão no negócio. Por quê? Às vezes você quer mexer com uma área da empresa e que quem vai executar o trabalho são as pessoas que estão lá na ponta. Então elas vão ser tuas grandes aliadas no teu processo, né? E um outro trabalho que eu faço, que é uma das tônicas aqui da nossa conversa, que é a questão de carreira, né? Nascimento, essa mentoria que eu faço de executivos,
Vira e mexe, o executivo me liga e diz assim, estou pedindo a conta, Nascimento, eu não aguento mais. Né? São meus ex-alunos, são pessoas que me acompanham aí pelas redes, e eu digo assim, pelo amor de Deus, não faça nada, para e fique quieto. Né? Falando de transição de carreira, a chave nesse momento é pare e respire. Faça um levantamento da tua realidade profissional, do teu negócio, da sua empresa. Chame, se for o caso, um mentor. Eu gosto do processo de mentoria, com o qual eu mais me familiarizo. Né? Para quê? Para que ele possa te ajudar, te ouvindo, colocando todas as situações aí dentro de um cenário e te ajudando a construir uma tomada de decisão com equilíbrio. Né? O que tem acontecido nesse processo dessas pessoas? Intempestivo, e aí é legal, né? Eu já pedi a conta várias vezes das empresas e hoje eu me arrependo, porque eu fui xingado pelo dono, ou porque eu peguei o cara com a pá virada e eu não gostei, tá? Ou porque o cara demitiu uma pessoa que era do meu time intempestivamente. Eu não tive a capacidade de ouvir, eu não tive a capacidade de ser mais maleável. E aí a grande pergunta é a seguinte, quem perdeu mais? Né? E isso eu uso nos conselhos que eu dou para os executivos por aí, Lucas e Stuck. E deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido. Desculpa te interromper. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu acho que o teu microfone tá com algum probleminha aqui, Stuck. Dá uma mão aqui mal pra nós, por favor. Aí, gente, é isso aqui. É ao vivo. É ao vivo. Não tem... Não, e é legal que o Maurício entrou na cena aqui também, né? Gostei. Aí, ó. Fala aí. Será que eu tô sendo cortado dessa entrevista? Já que eu vou fazer uma... Agora eu tô me ouvindo. Aí. Show de bola. Show de bola. O negócio aqui é assim, como que é o projeto Papum? Papum. Aqui também, ó. Foi Papum aí, ó. Isso aqui é os bastidores. Aí, ó. Faz parte da trajetória aí. Ainda bem que não é ao vivo, né? Cara, não, mas isso a gente não corta. Tem que colocar, não pode cortar. Por quê? Porque... Se cortar é censura. Exatamente. Gostei. Boa. Porque isso aqui faz parte... Isso aqui é a trajetória, isso daqui é a vida, né? A realidade é essa. A realidade é essa, não é tudo perfeito. Não. A gente vai ter os percalços pelo meio do caminho, né? Boa. Mas toca o barco, Deixa eu fazer uma pergunta que muito Chapa quente. Chapa quente. Uma pergunta que muito me inquieta. A gente tem visto, eu pelo menos tenho visto, principalmente no mercado de tecnologia, as pessoas se movimentando muito rápido, independente da altura do cargo, né? Se ele está num cargo de executivo, de média gestão, ou às vezes até no cargo nos cargos de entrada. E as pessoas têm se movimentado muito rápido. E eu vejo, por um lado, muita gente defendendo que a gente tem que... Processos de mudança tem que ser quase tempestivos. Você vai e troca. E aí, ouvindo você dizer que na verdade eu preciso parar para respirar e quem sabe você olhando para trás nessas suas trocadas você poderia ter ficado um pouco mais de tempo, você poderia ter se estruturado um pouco mais antes de tomar uma decisão. Na tua opinião, você acha que pessoas que fazem trocas muito rápidas tem mais chance de sucesso lá na frente? Ou o negócio é você apostar numa carreira de longo prazo, engolindo muito sapo, respirando fundo muitas vezes? Qual que é a tua opinião aí sobre esse processo? Legal, boa. Cara, boa, hein? Boa. Chapa quente, essa é cruel para você responder. Mas vamos separar em dois segmentos, empresas tradicionais e empresas do novo mercado, empresas de tecnologia. A primeira coisa que eu quero pontuar para vocês é o seguinte, diferentemente dos nossos pais, nós não vamos ficar mais na mesma empresa a vida toda. Essa é uma realidade. Então vai acontecer de você ganhar a conta. Vai acontecer de você pedir a conta também. Tá? E também, diferentemente das gerações anteriores, nós não vamos ficar sequer na mesma profissão. Então hoje eu tenho pessoas que eu conheço que se formaram em Direito, por exemplo, e que foram para a gastronomia. Recente eu dou aula numa instituição no Centro Europeu e falando com um professor lá, coordenador, ele disse assim para mim, cara, eu tenho médicos que migraram e vieram para a área de gastronomia, por exemplo, para fazer o que você gosta, para estar alinhado com o propósito. Então, essa é uma primeira questão. Não ache que você vai morrer na tua profissão e também nesse seu emprego. Agora, tem dois cenários. Tem um cenário de um mercado superaquecido, que é o cenário das empresas de tecnologia. Então, eu falo que esse povo da tecnologia é o mosca branca, com bundinha de vagalume, com uma cor azul
turquesa e que pisca intermitentemente a cada 3 segundos e que depois de meia hora pisca a cada 5 segundos. Cara, esse cara é um mosca branca. Então, o mercado para essas pessoas ele está aquecido e está super atrativo. Então, você tem que olhar, tá, e fazer as suas transições. Mas também tome cuidado, porque tem muita gente com um holofote grande, sendo hiper atrativo e que é um efeito apenas de um tempo. A gente tem percebido hoje, por conta da pandemia, por conta do cenário econômico internacional, a área de tecnologia está passando por um turbilhão. Né? Tem muita empresa demitindo pessoas e etc. e tal. O que acontece? Lá atrás era estranho você sair muito das empresas. Eu não vejo problema nenhum. Eu fui gerente de recursos humanos, diretor da área de recursos humanos, diretor de empresas, contratei. Eu nunca vi problema nisso. Eu sempre olhei... Agora, é ruim quando você se move demais num curto espaço de tempo. Não pega bem realmente para o mercado. O pessoal do recrutamento e seleção, do RH, vai olhar e vai dizer, a média de tempo que ele fica nas empresas é de 1 ano. Então, isso não é muito legal. Agora, o que eu queria provocar e alertar? Você é um jovem executivo? Você está numa carreira dentro de uma empresa? Vamos começar a fazer uma mentoria de carreira. E essa mentoria de carreira é mais ou menos o seguinte. Falei, cara, qual é a radiografia que você tem da tua performance profissional? Qual é a radiografia e olhar que você tem para a sua qualificação? Viu? O pessoal não gosta muito dessa fala, mas não tem outra, eu não achei melhor. Qual é o teu propósito? Né? Quais são os valores que você preza? Aonde você quer estar daqui a 3 anos? Daqui a 5 e daqui a 10. Nenhum vento é favorável se você não sabe aonde você quer chegar. Exatamente. Então tem muita gente que vem e diz, qual é essa história de perguntar aonde o cara quer chegar e etc e tal. Mas você tem que fazer essa pergunta sim. Eu acho que vale a pena. E aí você começar a fazer uma medição. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu sempre soube, e aí é o meu pai, meu mentor e o meu olhar de fé. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu criei um sonho. Sonhe sempre grande. Quando você sonha grande, talvez você não chegue ao Everest, mas você já percorreu várias montanhas mundo afora, né? E quando entrei na faculdade, eu falei assim, eu quero trabalhar na Folha de São Paulo. E como eu coloquei esse sonho grande, cara, eu tinha que ser o melhor, não o melhor, mas um bom aluno, tá? E aí, quando eu saí da faculdade, o que aconteceu? Eu fui ser repórter da Globo, eu fui ser repórter da Band. Com 1 ano que eu estava em televisão, eu fui convidado para assumir a gerência de uma empresa com 24 anos. Por quê? Porque eu estava preparado. Depois eu entrei nas minhas gerências, alguém vai dizer o seguinte, cara, isso é coisa de gente muito ambiciosa. Mas o mundo precisa de pessoas ambiciosas para que as coisas aconteçam. O que seria de nós se a gente não tivesse alguns psicopatas, como o Elon Musk, que a gente falou agora? Cara, todo mundo adora o Steve Jobs, mas era o cara mais louco que a gente já teve, já ouviu falar. Mas esse cara fez a gente desenvolver, esse aqui é Android, né? Mas fez a gente chegar aos iPhones da vida e etc e tal. Então, sonhe grande. Aí, com 28 anos, eu falei, cara, eu quero... Qual é o meu próximo passo? Eu preciso querer ser diretor de empresas. Porque daí, quando você tem metas, você vai começar a trabalhar. Tem muita gente querendo chegar ao ápice e não quer pagar o preço. Não quer viver o processo, né? Não quer viver o processo. Tudo tem um preço. O pessoal acha que as coisas vêm de graça, não né? Vem, e tudo custa. E não é dinheiro, não. Custa a tua vida, custa teu tempo, custa teu sossego, custa a tua saúde em alguns casos, e você tem que botar na balança. Se você tá afim de chegar lá, vai ter um preço. Você tá afim de pagar esse preço? Se tá, mete a cara e vai. Se não, dá para chegar do lado, né? Mas tudo tem um preço. E eu sempre falo assim, que eu nunca li os grandes clássicos e não sei falar 5 idiomas. Mas dentro das companhias por onde eu passei, eu fui o cara que sempre fiz mais. Entende? Não tem não para mim. Eu resolvo, eu faço. Né? Recente... Como eu passei muitos anos da minha carreira, mais de 25 anos como gerente, diretor de emissoras afiliadas da Globo, da Record, recente eu estava aconselhando jovens acadêmicos de jornalismo e a moça sabia onde ela queria chegar.
eu quero ser como aquela moça do Fox Sport. Eu nem conhecia tal. Eu falei, pô, que bacana, que legal. Eu falei, quantos livros você lê por mês? Quantos cursos de idioma você está fazendo? Tá? E aí ela me ouviu, falei, não, legal, acho que é isso mesmo, tal. Passou 2, 3 meses, eu voltei a falar com ela, e aí, quantos livros leu? Não leu nenhum ainda. Claro que dá tempo, tomara que caia essa consciência, mas tem um preço a ser pago. Hoje eu tenho, na minha carreira, né, eu olho e digo assim, caramba, tal pessoa eu errei, porque eu não contratei. Mas graças a Deus eu tenho muita gente que brilha na carreira, né? Tem um amigo, ele tem falado de mim nos podcasts e eu quero falar dele hoje, o Rogério Tavares. Ah, que legal. Rogério é um monstro. Desculpa te interromper, Nascimento. É que assim, é legal, trazendo mais uma vez pro contexto Fernandes Pinheiro no início, agora a gente falando, porque é um ícone da televisão, que igual eu falei, ele falou do Erivelto, né? Pô, eu falei, eu almoçava com o cara todo dia. Por quê? Porque eu chegava da escola e assistia o jornal e almoçava com o cara, literalmente. E aí depois eu vi o Rogério Tavares também, então é muito legal ter essa conectividade, né? Entender. Muito bom. E o Rogério foi trabalhar na minha equipe, recém-saído da faculdade em Maringá, é um jovem repórter como qualquer outro jovem profissional, né? E eu lembro que o Rogério, um dia, eu queria emplacar uma matéria dele num jornal estadual e o pessoal falou, matéria é isso, matéria é aquilo. Eu falei, cara, mas é um garoto super dedicado. Sabe o que o Rogério fazia? Ele gravava todas as matérias dos jornalistas que ele via na TV, ele colocava um gravador em cima e ele chegava em casa, ele ouvia as matérias e reescrevia para melhorar o texto dele. Olha que sensacional, né? A gente fazia um trabalho de fono, né? Uma dedicação para ajustar a voz para você ser um bom repórter. E um dia uma pessoa falou o seguinte, não vai dar, não vai virar. E eu falei, não, ele vai, vamos acreditar, né? E é muito legal que o cara se dedicou. E aí um dia o cara me ligou e falou o seguinte, dá para deixar esse garoto aqui um mês ficando em Curitiba? Eu falei, claro que dá. Né? Daí depois o cara me ligou, tem mais histórias que eu não vou citar aqui, né? Mas me ligou de novo e falou, ele pode ficar mais uma semana, sabe por quê? Porque o cara que queria demiti-lo descobriu que ele era um puta talento. Às vezes você não é um talento naquele momento, você não é um exponencial, mas todo ser humano que é incentivado, que é provocado, que se dedica, que trabalha, chega lá, ele consegue chegar lá, né? E às vezes a gente fica avaliando as pessoas pelo tipo, pelo jeito e tal, e você diz se a pessoa decreta, né, o sucesso ou o insucesso daquela pessoa. E aí, de repente, o cara falou, viu, ele pode ficar mais uma semana, 3 semanas. Na 4ª semana, eu falei, tem uma vaga aqui, você não quer me deixar esse rapaz? E a coisa que eu mais gosto, né, um dia eu estava ouvindo uma transmissão de um cara chamado Galvão Bueno, de um jogo desconhecida, claro. De um jogo do Atlético Paranaense, e o que eu mais gosto de ouvir, às vezes eu falo sobre isso. O Galvão falou assim, e agora vamos ao estádio com o repórter Rogério Tavares. E aí o Rogério entrou, cara, nossa, meu coração, sabe? Então assim, acreditar nas pessoas, acreditar no ser humano. E você que recebe esse voto de confiança de alguém, faça mais, se dedique mais, né? Porque você vai brilhar. Então tem muita gente, né? Hoje eu tenho ex-estagiários meus que me contratam como consultor, como mentor, como palestrante. Sabe como que eles me ligam? Tio Nasce! Cara, isso é muito legal, né? Então tem muitas histórias. Então, se a pessoa quiser, se a pessoa se dedicar, não posso, não quero, não consigo. Quando eu saí para fazer o vestibular, lá da roça, lá em Fernandes Pinheiro, tá? Eu cheguei para o cara que era o feitor, que cuidava da nossa turma de trabalho, e falei, seu fulano, eu preciso não vir trabalhar hoje à tarde. E não tinha essa história de internet que a gente tem hoje, né? Que faz a inscrição online e tudo mais. E ele falou, mas o que foi? Qual que é o problema? Eu falei, vou fazer a inscrição para o vestibular. Sabe o que esse cara falou para mim? Ele falou, isso aqui não é para você. Isso aqui é só para o filho do dono da fazenda. Vestibular e universidade não é para você. Olha, né? Então, assim, quantos não posso, não dá, não consigo, a gente recebe, né? Agora, se você tiver primeiro Deus à frente, se você tiver força de vontade e dedicação, vai e dá. E às vezes a gente é emprenhado pelos urubus de plantão que jogam no nosso ouvido, dizendo assim, não é para você, não dá, né? Você não vai dar certo, não cabe no teu bolso, não cabe na tua qualificação, né? O pessoal tem falado hoje, né? Eu não gosto muito desses termos, mas,
quanto de crença limitante, né, colocam no nosso ouvido, né? E como a gente faz para derrubar as nossas barreiras? E eu fui lá e me inscrevi no vestibular. E eu passei em 4º lugar. Olha aí. Deu certo. Mas urubu que é urubu, né? Cara que é argorento, ele não sossega. Esse cara encontrou meu pai. Né? Não deixa aí. Não deixa ele estudar. Encontrou meu pai e... Cara, não tinha grana. A gente não tinha grana. Meu pai ganhava muito pouquinho. E ele chegou pro meu pai e falou o seguinte: viu? Teu piá passou no vestibular, né? Lá eles falam piá também. Meu pai falou tudo orgulhoso. Passou, Zé passou e tal. E essa figura falou pro meu pai: olha, ele vai virar um putanheiro lá e um maconheiro. Pá, caramba. Né? Falar isso pra um cara que é cristão, evangélico e que é um cara muito simples, né? Então mais tarde meu pai contou essa história. Água no shopping. Já vamos chegar na água no shopping daqui a água pouco. Vamos cutucar alguém aí, vamos chegar. Vamos cutucar. Que delícia. Boa. Cara, mas isso que você falou, né, trazendo para os teus mentorados que hoje te ligam e tudo mais, e associando a um ponto que você falou, né, que é com relação a Deus. Eu também sou muito espiritualizado e eu assisti ano passado uma passagem que um pastor tava comentando, que era que tudo que nós estamos colhendo hoje na nossa vida foi motivo da oração de alguém lá atrás. Eu acredito. Né? Então, nesse caso, por exemplo, o Rogério estava lá, mas o quanto não precisou de esforço, dedicação tua nesse sentido. E eu falo que hoje minha mãe é essa pessoa na minha vida, né? Porque a minha mãe sempre orou muito por mim e pela minha irmã. Então, tudo de bom que acontece na nossa vida é fruto de 10, 15, 20, 30 anos de oração de quem? Da minha mãe. Então, bacana. No teu caso, dos teus mentorados, acredito que a sensação seja a mesma também, né? Então é bem bacana isso. Não, e nessa perspectiva, né, independente de você estar aí, a pessoa que está do outro lado nos ouvindo, nos acompanhando, a gente entrou por um lado aí de fé, né? E às vezes nem todo mundo é aderente a isso. Sim. Então vamos pensar na chamada lei da semeadura. Que é uma lei universal, independente, isso eu também acredito, né? Eu acho que independente de qualquer religião, existem leis universais que tá todo mundo submetido. E a da semeadura talvez seja uma das mais importantes. E a do karma também, né? Não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Agora, durante o processo entre o plantio e a colheita, tem o que a gente falou, que é processo. Chuva, sol, trovoada, praga, alguém que vai pisar em cima dessa plantinha, né? Você vê o amor perfeito aí no canteiro curitibano, lindo. Cara, mas o que esse amor perfeito sofreu, né? No processo deles de semente a virar flor, não está escrito. E, enfim, é uma caminhada. Agora, ser uma semente pisada é difícil. Ser um botão de flor que é espremido é difícil. Mas vai acontecer. Isso vai te fazer ficar com alguns calos, ficar com cicatrizes, mas vai te fazer mais forte. Vira e mexe a gente vê, eu gosto de fotografias, tá? E eu vivo fotografando as ruas. Vira e mexe eu vejo uma árvore que foi literalmente cortada, decepada, praticamente até o talo ali, quase perto da raiz, e que quando vem a chuva na hora certa, quando vem alguém que joga uma terrinha ali, ela acaba de novo brotando, sai brotos intensos e não raro sai flores e saem até frutos. Show, maravilha, é isso aí. Manda aí. Você pediu para cutucar, né? Falando de árvore, falando de pressão e de sofrimento, né? A gente, inclusive, a gente até estava conversando sobre isso antes, né? Que sofrimento, todo mundo fala, você só vai crescer no sofrimento, né? E ninguém gosta de sofrer. Se você pudesse contar para nós, quando você foi decepado no estilo da árvore, que você falou assim, cara, parece que deu ruim para mim aqui. Quando é que você foi forjado de verdade? Você falou, putz, não me amassaram, me deceparam. Cara, tive vários momentos assim, mas não tantos como algumas pessoas que a gente vê por aí, né? Às vezes a gente reclama da nossa dor, mas se a gente olhar no quintal ao lado, tem uma pessoa passando por uma dor maior. Só que tem uma coisa que eu aprendi, eu sou super defensor. A dor é uma coisa muito individual.
Cara, não adianta eu chegar para você e dizer lamento, que dó, que pena. Só você sei o que você tá passando. Não sabe não, meu filho. Só você sabe. Né? Eu lembro num dos meus episódios, uma pessoa chegou para mim e falou assim, cara, você tem um carro novo, você tem uma casa maravilhosa e tem uma família sensacional e você tá aí chorando. Cara, é a dor minha. Né? Hoje a gente tem falado muito sobre burnout, sobre depressão, especialmente no ambiente de trabalho. E é um tema que a gente tem que trazer à baila aqui no podcast, tem que trazer dentro das universidades e dentro das empresas. As empresas têm uma frase do autor do Ócio Criativo, que é o Domenico Di Masi. Ele também, lá no século passado, ele dizia o seguinte, cara, as empresas por si só são organizações onívoras e que se elas pudessem, elas te sugavam o máximo. Agora, na pandemia, a gente descobriu isso. Você não precisa estar o tempo todo na empresa. Você não precisa ter a síndrome do paletó na cadeira. Você não precisa ter a síndrome da luz acesa. Mas os humanos que tocam as companhias querem isso. Se você não estiver lá sugando, se o cara não estiver gritando em cima de você, não está certo. Né? E a gente viu que será que precisa? Né? E aí tem toda uma discussão nova. Né? A gente falou agora do Elon Musk, ele foi o cara que protagonizou uma das falas recentes a respeito do home office. Ó, quero que essa vagabundarada volte para o trabalho. Né? Então, cara, no ambiente, né? Mas eu já passei, sim, situações desse tipo. Diria o seguinte, que quando eu fui demitido pela primeira vez, foi quando eu fui decepado pela raiz. Eu tinha saído de um processo de mudança profissional, tinha saído de uma empresa, estava numa outra, estava de novo num respiro e numa ascensão, e levei uma facãozada. Né? E aí eu fiquei pensando também como executivo, cara, quantas pessoas eu demiti na minha carreira? Eu demiti pessoas, sabe? Quantas eu várias. Decepei, né? Quantas facãozadas você deu, né? Facãozadas eu dei, cara. Né? E serviu para uma pergunta para mim, porque a gente sempre fala das coisas boas, do que eu fiz de legal. Será que... Porque às vezes você precisa ser o cara que está com o facão na mão, o carrasco. Mas como que eu tratei isso? Eu tratei com respeito? Eu tratei com dignidade, eu tratei com amabilidade, com empatia, né? Ou eu fui literalmente um carrasco, né? Então, nessa história, eu vinha de uma decepada, de um período de um erro de estratégia, de carreira e profissional que eu fiz, e eu estava retomando. E aí um dia o meu chefe me chamou, numa empresa que eu estava, e conversando com ele, pô, como vai a família, como vai o filho, como vai o Daniel, como vai a faculdade. Eu falei, caramba. E eu estava num processo de reascensão nessa companhia. E até hoje eu não sei, porque eu fui demitido dessa empresa. Cara, e foi um sentimento cruel. Tomara que ele esteja vendo esse podcast. Acho que eu vou mandar esse recorte para ele, viu? Porque, cara... Eu tinha me dedicado pra caramba, a meu ver, num processo de reestruturação, tinha ajudado a companhia a fazer uma economia sensacional, estava numa outra área, me dedicando, estudando, entendendo o negócio. E depois, no final dessa conversa, nesse papo gordo, né, eu parei e olhei para ele e falei, cara, você está me demitindo? E aí ele falou para mim, pois é, porque acho que a gente chegou ao fim de um ciclo, tem que achar um jeito para a gente construir a tua saída, para não ficar ruim no mercado. Eu falei, cara, eu não quero ficar bem ou ficar ruim no mercado. Eu tenho que levar a comida para casa, eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso matar os meus boletos. E o que eu preciso é de trabalho, e você está me demitindo. E ele me demitiu. Mas isso acontece, faz parte, né? Faz parte, mas é doído, tá? E até hoje eu diria o seguinte, que vira e mexe, eu sonho com ele, digo assim, caramba, o cara tá me demitindo, né? Agora, para mim de novo, né? Como é que eu demiti pessoas? Como é que eu construí a minha relação, né? Voltando lá, talvez, no início da nossa conversa, a gente vive num ecossistema e a gente acha que isso está lá na frente, mas está aqui do nosso lado, né? Então, para mim, hoje serve dessa lição. E aí, é você chorar. Quando você é demitido, você pode e precisa chorar. Você vai ter medo. É natural do ser humano, porque você pensa, cara, como que vão ficar as minhas finanças? Como que vai ficar o meu trabalho? E se, no meu caso, eu tive que comer lá as minhas economias para frente, graças a Deus eu tinha, mas imagine quem não tem, né? Quem vende o almoço para comprar a janta, sabe? Nesse Brasil de
13 milhões de desempregados que a gente tem, né? Então, como é que a gente vai pensar? Como é que a gente vai agir? Não sei se eu te respondi. Super respondido. Quase uma terapia, né? Exato. Cara, mandei até um recadinho do coração pro cara que me demitiu. Caramba. Então, mas me chama pra almoçar no business, É, tá? E aí, Quem sabe eu vendo uma consultoria pra ele e tal. né, cara? E assim, o legal disso tudo é que quando você abre essa oportunidade de tentar descobrir algo que aconteceu não sei quanto tempo atrás, mas... Se eu falar quanto tempo, o cara vai na minha carteira de trabalho e vai saber de onde é essa empresa, né? Como eu fui demitido só apenas de um lugar, fica fácil. Então, assim, é algo que você confirma aquilo que você trouxe para nós no início, que é esse interesse genuíno em aprender. E esse aprender é a ponto de você querer melhorar como pessoa, né? Então, aquilo que você falou, putz, será que eu agi certo com as pessoas que eu desliguei? Então, acredito que uma das maiores virtudes do ser humano é justamente essa humildade em saber quando você não foi uma pessoa boa, né? E eu costumo dizer, né? Vítimas fazem vítimas. Então... E você falando, né? E olha que legal, né? De novo. Cara, é engraçado. Eu vim aqui pra gente falar com um lado mais professoral, mas a gente tá conversando. Enfim, tomara que esse podcast frutifique. Sabe uma coisa? A gente tá acostumado a falar dos nossos acertos, onde eu acertei, eu sou o bicho, eu sou o monstro. E esses dias eu tava olhando, cara, no Jornal Nacional e eu falei, claro que eu tenho acertos, mas eu olhei e falei, 4 pessoas que eu não acreditei e achava que não ia dar certo, que eu não contratei, elas estão dentro do maior telejornal do Brasil. Olha só. E lá atrás eu achei que um era muito magro, outro era muito gordo, outro era muito feio, outro o texto não ia ser bom, o texto, enfim, não tinha uma postura que prometia como repórter para o estereótipo da época. E esses caras estão no maior telejornal do Brasil. Né? Então, assim, é possível, o ser humano consegue reposicionar, ressignificar, ele consegue se superar, né? E também... por outro lado, né, eu contei a história do Rogério, tenho N casos de pessoas que o pessoal disse assim, viu, demite. E eu disse, não demite. Por quê? Cara, porque às vezes o teu talento é o mais chato, é o mais mal-humorado, é o que mais te dá trabalho, mas é o mais promissor na entrega efetiva, né? Eu lembro de um repórter que eu recebi essa ligação. Aí... eu falei, não, por isso. Os anos passaram e um dia me falaram o seguinte, olha, o William Bonner ligou e falou, tem uma vaga em tal lugar do Brasil e só tem um repórter que dá certo para essa vaga. Quem é? É aquele lá. Daí eu falei, caramba, eu falei que... né? Então, acho que isso é muito legal, né? Hoje, vira e mexe, eu olho nos créditos da televisão. Eu montei uma emissora de televisão aqui em Curitiba, ajudei a montar, né, com toda uma equipe, a OTV e toda a área de produção eu ajudei a montar. Eram mais de 36 pessoas e a gente fez, na área de produção, o jornalismo não fez, na área de produção a gente optou para fazer um processo completo de RH e foi muito bacana. Porque eu sou um homem de RH, de gestão, e os processos de recrutamento e de seleção utilizados pelo pessoal do RH são eficazes. Mas às vezes os RHs também erram. E vira e mexe eu vivo falando mal dos RHs. Enfim, porque eu gostei da autenticidade, né, cara? O cara não tem aquele no meio cara, o RH não dá retorno. O RH não dá retorno. O RH não trata bem as pessoas no recrutamento e seleção. Não são todos, é claro, mas a gente tem que fazer um alerta e eu gosto de cutucar pela média. Então, assim, se você é RH, dê retorno. Se você é RH, seja generoso. Se você é RH, tem aquela fila de gente buscando emprego na tua empresa, trate essas pessoas como você gostaria de ser tratado. Sabe por quê? Porque amanhã você pode estar nessa fila, né? E eu lembro que nesse mundo é cíclico, né? Eu lembro que nesse processo a gente contratou lá 30 e poucas pessoas e num retorno que o pessoal foi me dar, falou, olha, fulano tá tudo certo, aprovado, tal. A gente fez um processo muito lindo. E aí teve alguns profissionais, mas tem 3 aqui que a gente tem restrição. E sabe o que eu falei? Me dá esses 3 que vocês não querem, porque eu quero esses caras com restrição. E é muito legal, porque quem lidera tem que entender que ter uma equipe é como ter uma conserva de pepino.
Se você fizer uma conserva de pepino só com água, sal e pepino, vai apodrecer. Agora, se você colocar vinagre, se você colocar uma folha de louro, se você colocar um dente de alho, como um grão de alho sozinho, mas coloque um dente numa conserva para você ver. Então a gente tem que entender que para você ter uma equipe de alta performance, você precisa ter essa variação de pessoas, de humor, de criatividade, de ambição. Então você tem que ter todos os perfis, né? E aí o RH falou, olha, então pega ele por tua conta e risco. E é muito legal que esse profissional hoje é um talento super premiado, super qualificado, está em cargos de alta gestão. E hoje, vira e mexe, eu encontro ele e dou risada, né? Eu falei, cara, se você soubesse que eles queriam que te demitisse, né? Então pense o seguinte, né? Na hora de contratar, na hora de demitir, pense com muita atenção e com muito cuidado. Primeiramente, que você pode estar no dia seguinte do outro lado. E segundo, que você pode estar demitindo um Einstein, você pode estar demitindo um Jordan, você pode estar demitindo um Neymar da tua equipe, do seu time. Tem um cara do meu lado direito aqui, não vou falar o nome, né? Mas ele foi o debutante do podcast aqui. E gostou tanto que voltou pra ficar pra sempre, né? Sensacional. E, então, não, e o vozeirão dele, né, cara? Você viu só, o cara tem postura. E aí, quando ele veio, e enfim, a gente criou um relacionamento, isso que você estava falando, né, posterior à gravação, e o Stuck, uma das coisas que ele me falou quando ele veio gravar, foi a questão dessa diversidade, justamente, né, Stuck, de pessoas e conhecimentos Boa. dentro de equipes, porque é isso que performa as equipes, né, performam equipes. Então, hoje ele tem um cargo de executivo, né, e ele vive isso na prática. Então, só confirma o que o Nascimento está falando, né. É total, porque assim... É que nem o Lodete, né? Foi outro convidado que falou sobre... O cara trouxe uma marmita. Uma marmita de livro. Uau. Ele falou, essa aqui térmica de livro. E foi que tirando legal. o livro. Muito doido. Muito bom o episódio com ele. Quero ver. Mas é que nem matriz energética de um país, né? Não dá pra você apostar tudo em uma única matriz. Porque, por mais que ela seja muito boa, ótima, ela é uma só. Ela faz... de um jeito só, ela entrega uma determinada potência e você está botando o teu país em risco, né? E eu penso da mesma forma para equipes. Eu acredito que por mais difícil que seja manter uma equipe diversa, por mais difícil seja recrutar pessoas diversas, e é duro para o gestor colocar, não equalizar todo mundo, mas colocar todo mundo dentro da mesma vibe, da mesma energia, é muito importante que a gente tenha a visão crítica de trazer gente de fora, de trazer gente que tem uma experiência diferente da nossa, um background diferente do nosso, para que seja a conserva de pepino que você falou. Boa. Que ela não seja uma equipe que dependa de um único perfil. É que um temperinho aqui, um temperinho ali, um temperinho lá, cria uma harmonia muito bacana, como uma orquestra, por exemplo. Imagina uma orquestra feita de um tipo de instrumento só. Não seria ela muito interessante, chato, né? Que seria, né? E essa questão é justamente isso, trazer a criatividade de cada um desse time, né? A criatividade se alimenta da diversidade. Exatamente. Pô, sensacional. E o resultado que é colhido disso, né? Exatamente. Então, é um relacionamento muito win-win, né? Então, você se demonstra dependente daquele tempero, digamos assim, e esse tempero, essa particularidade se sente pertencente daquele projeto em si, né? Exato. Muito legal. E hoje em dia a gente tem que ser, sabe? Que é uma coisa que eu tenho feito nas conversas com executivos, nas conversas com donos de empresas, na academia. Eu acho que a gente tem que trazer à mesa algumas situações, sabe? Basta pra gente das empresas de modinha. Eu tenho dito o seguinte, que o dono vai visitar uma empresa fora, ou um amigo conta para ele de um formato de negócio de empresa num almoço, ou ele lê numa revista, e ele quer aplicar na casa dele. Eu chamo isso de síndrome baby look, que é aquele cara que, é que nem no meu caso, cara, eu gosto de usar camiseta e tal, e se eu for na loja e pedir aquela camiseta que vem com a manguinha aqui e com a barriguinha aqui, não vai dar certo, cara, fica estranho. E tem muita gente querendo fazer isso dentro da empresa. Você quer vestir um modelo Google, você quer vestir um modelo Amazon, você quer vestir um modelo... Tem muita gente fazendo o Dog Day na empresa, sendo que o dono odeia pelo de cachorro e cheiro de cachorro.
sabe? O cara quer colocar puff lá dentro, numa sala ele coloca puff, pebolim e sinuca, e na outra sala ele coloca alguém com chicotinho, entende? Não dá tempo pra ir lá... Respira, daí o cara, sabe? Não, tem lá, mas, pô, peraí. Tem uma sala de descompressão, tem uns 5 Xbox ali, mas se alguém estiver jogando na hora do almoço... Vai ser mal visto. Vai ser mal visto. Isso, porra, sabe? Não dá, tá? O cara coloca lá um mercadinho e coloca uma câmera pra vigiar o mercadinho. Eu vi isso. Viu? Sabe? Cara, que ambiente de medo, de temor é isso e tal. Então eu acho que a gente tem que pensar em novas empresas, pensar em disrupção, inclusive no modelo de negócio, no modelo de gestão, mas olhar o seguinte, cara, o que eu vou conseguir fazer para conquistar o dia a dia? Eu coloquei dentro de uma empresa, por exemplo, sala de descompressão, coloquei uma rádio interna e etc e tal. E vira e mexe que eu vou fazer consultorias, vou dar aulas, o pessoal diz, eu quero fazer igual. Eu falei, não, faz o seguinte, começa criando um refeitório para tua equipe. Viu? Respira, começa achando um lugar para fazer o cara conseguir deixar a mochilinha que ele traz aqui, que ele não consegue. Viu? Começa a criar, não precisa criar a rádio interna, mas faça uma reunião semanal com a sua equipe. Desça do pedestal, você que é dono, você que é CEO, para conversar com eles pelo menos uma vez por mês, porque o cara só consegue fazer isso na festa de final de ano. E aí fica aquele cara, né, que todo mundo fica ressabiado. Sabe aquela mesa na festa de final de ano que é sempre os mesmos do lado do chefe, puxando o saco? Por quê? Porque o cara não consegue trafegar junto do time. Não tem né? relacionamento, né? Então crie isso, né? Crie essa ambiência. Eu trabalhei numa empresa que eu precisei mandar 70 pessoas embora. É ruim demitir. E esse foi o processo de demissão, o melhor processo que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque eu ia toda terça-feira tomar café com essas pessoas. E chegou um dia que eu falei, cara, eu venho toda terça-feira há mais de 2 anos tomar café com vocês. Hoje eu venho e vou dar uma notícia ruim. E a informação não chegou pela rádio peão, pela rádio corredor. Eu dei essa informação. É cruel. Você aperta, você fica nervoso, você fica preocupado, você fica tenso, né? E a gente conduziu esse processo de desligamento das pessoas com transparência, com honestidade, com seriedade, com respeito. Não tivemos nenhuma ação trabalhista desse processo. Olha. E eu lembro que eu morava em Maringá nessa época, um dia eu estava comprando uva, porque você não é o tempo todo o que você é dentro da empresa. Você vai no mercado, você vai no... Sabe? Eu estava comprando uva num carrinho na rua, assim. E aí o cara veio para mim e falou, viu, você não é o Nascimento? Eu falei, olha, ele falou assim, eu sou lá da empresa tal. Eu falei, ai meu Deus. Vai me matar. Apanhei. Aí ele volta, né? Porque o ser humano é sensacional. Tudo aquilo que você faz de bem, ele nunca esquece. E tudo aquilo que você faz de mal também ele nunca esquece. Né? Por isso que eu falei, para algumas pessoas eu estou desejando Covid-19 com UTI sem respirador, tá? Sem ventilação. Daí as pessoas dizem assim, nossa, o teu coração é muito duro e muito peludo. Quem bate não sente, quem apanha sente. As cicatrizes, eu cortei o meu braço quando eu era criança. Até hoje eu tenho uma cicatriz. Então, por mais que a gente queira melhorar isso, a gente continua sendo humano até nas nossas piores coisas. Então... E eu digo assim que não é nem cicatriz, né? Porque é ferida mesmo. Porque cicatriz não dói. A ferida, se você cutuca, dói. Né? Então, quando a gente tem algum tipo de frustração, gera uma ferida mesmo, né, cara? Porque vai passar 5, 10, 15 anos, vai doer. Vai doer. E por mais que a gente trate. Né? Exatamente. Por mais que a gente trate. Haja mertiolate, né? Haja mertiolate. Mas aí essa pessoa voltou lá e falou assim, cara, eu nunca fui tratado daquele jeito e eu quero voltar a trabalhar lá, tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ufa, né? Então são essas coisas, né? Que a gente tem aí nessa caminhada e jornada. Show, maravilha. E vamos falar aqui agora desse mundo 6.0 aí. O que veio para nós aí? Se você aguentou ficar com a gente, ficar conversando comigo todo esse tempo, aguenta mais um pouquinho que eu vou contar mais uma história. Durante a pandemia, eu me lancei um desafio. Eu sou jornalista, tenho algumas histórias, alguns repertórios e sempre tive o sonho de escrever um livro.
E eu tenho vários livros lá que eu comecei e não terminei. E na pandemia, de novo, né? Esse podcast está quase espiritual, né? Durante a pandemia eu falei, cara, eu tô com um monte de coisa aqui que eu falei sobre transformação digital, experiência do cliente, gestão, startup, enfim, toda essa parafernália, e eu gosto de falar criando roteirinhos e tal. E eu falei, pô, podia escrever um livro, vou escrever um livro. Aí veio uma voz e falou, pô, escreve um livro. Daí do outro lado veio uma outra voz e disse assim, caramba, é mais um livro que você vai começar e não vai terminar? Junta nessa pilha e tudo mais. Eu falei, dessa vez eu vou fazer diferente. Liguei para um amigo meu, para o Marçal Siqueira, que foi... Marçal foi meu aluno na graduação, depois foi meu colaborador numa empresa, depois foi meu sucessor, depois eu fui mentor do Marçal e hoje ele é meu mentor numa série de coisas. Que legal. E o Marçal falou, cara, eu escrevi um livro assim, tal, editora. Eu liguei para a editora e falei, quanto custa? Daí o cara falou, você tem um livro pronto? Eu falei, não tenho um livro pronto. Eu falei, mas eu quero comprar e quero escrever um livro. E aí fui, paguei. E nesse desafio eu escrevi Top de Gestão Mundo 6.0, onde eu falo sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre o universo das startups, sobre os unicórnios curitibanos e do Brasil. Legal. Conto a história de grandes empreendedores, mas falo também sobre o Vanderlei, que é um cara que abriu a sua barbearia. Falo da história da Daniele Mendes, que criou um cowork e na pandemia o cowork fechou. Ela teve que vender feijoada. Conto a história da Nilceia, uma executiva de ponta que também abriu uma loja e teve que se reinventar na pandemia. E falo do Alex. O Alex era um cara que tinha uma lojinha, como muitos empreendedores, a lojinha dos sonhos, né? Ele vendia celular e consertava celulares, ganhava um dinheiro. A pandemia veio e fechou a loja dele. Ele pegou a motocicleta, pegou a rede social, pegou o celular que ele tinha e os equipamentos e virou a sua nova empresa. Eu perguntei para o Alex, e aí, tá ganhando dinheiro? Ele falou, mais do que anteriormente. Então, legal. A tônica desse projeto chama-se reinvenção, né? Se você quiser, você consegue. Se você quiser, você pode. A gente tem aqui nesse livro a história do Ebanks, né? Primeiro unicórnio do Brasil. Conversei com o Alfonso Voit, conversei com a Daniele Fonseca, que é uma alta executiva dele, e o Alfonso começou a empresa dele na sala da casa dele com os amigos. Nesse livro eu tenho a história da GTI Digital, do José Sartor, que é um cara que começou com o empreendedorismo lá atrás, no século passado também, como eu gosto de dizer. Mas também falo do James, falo do Condor Connect. O livro saiu, tá? A primeira edição eu escrevi ela em 100 dias, ela chegou no dia do meu aniversário. A primeira edição esgotou em 40 dias, então em 40 dias a primeira edição foi esgotada. Ela veio com um monte de erro. Ela veio com um monte de problema, porque eu escrevi ela em 100 dias. A segunda edição já saiu. E a segunda edição saiu contando a história, revisada daí, tá? Melhor revisada, tá? A segunda edição saiu com a história do Madeira, que é o segundo unicórnio de Curitiba, né? Eu conversei com o Daniel Scandian, com a história do Gustavo Caetano, da Samba Tech, que é um grande amigo. E falei também com o pessoal da FAG sobre a área de educação. Que legal, show de bola. Esse é para você. Muito obrigado. Adoro presente. Muito obrigado, Nascimento. É para você. Vamos ler e assim, eu que estou navegando nessa área do empreendedorismo, muito me inspira esse tipo de case, né? Que está aqui na capa, cases do Ebanks, James... Becred, da Maria TT Forneia, que me deu uma entrevista sensacional. Vou ler com toda a certeza do mundo, porque é isso aqui que ensina, é isso aqui que inspira, né? Cada eu conto essas histórias aí. Só que não tem coisa melhor do que aprender com o erro dos outros, né? Então... Boa, né? essa é a tônica. Entendeu? O erro já está pronto, já né? Tá pronto, vou usar por quê, né? Eu acho que não é nem isso, cara. Eu acho que chega a ser uma falta de respeito a gente não aprender com o erro das pessoas que estão ao nosso redor. É verdade. Porque eu falo isso, eu já falo isso pro meu time, mas eu falo isso pra minha mãe e pro meu pai. Sempre. Eu falo assim, muito obrigado por vocês terem errado, porque eu não vou cometer os mesmos erros que vocês cometeram, porque é a minha forma de honrar vocês. Porque vocês já tomaram na cabeça por algo que vocês não sabiam. Pô, eu sei.
eu vou fazer a mesma coisa, cara? Que puta sacanagem, né? Então eu acho que poder aprender com o erro de outras pessoas é uma honra. Você tá honrando o legado da pessoa, você tá honrando o fato de que ela sofreu pra caramba porque ela fez algo, ela tá te falando, não faça isso, ou se você fizer, não faça dessa forma, ou evite isso, e se a gente vai lá e comete o mesmo erro, eu acho que é uma falta de respeito. Então, é verdade. Show muito de bacana, bola. muito bacana. Vamos terminar aqui então com um assunto, uma cutucada daquela que ele falou que gosta. Vamos. Fiquei sabendo aí que um tempo atrás teve um processo seletivo do LinkedIn aí, cerca de 2-3 meses, para um processo de seleção para LinkedIn Creators. E teve alguém aí que não ficou muito satisfeito com a forma que foi analisado. Fala aí, Nascimento, qual foi a tua opinião, cara? O LinkedIn é a rede social que eu mais uso lá. Eu tô com o José Nascimento, estou lá há muitos anos. Isso, até hoje... aproveitando, como que o pessoal te encontra lá? José Nascimento. José Nascimento. Né? Hoje eu dou aula de LinkedIn aí em algumas instituições. Tenho uma mentoria de LinkedIn, uma mentoria VIP. Legal. Então, voltar ali. Quem quiser comprar o meu livro, só mandar o WhatsApp para 41992701011. Já repito esse número, ou o livro digital na Amazon, né? Legal. Então o LinkedIn, eu sou fã do LinkedIn, gosto do LinkedIn, me relaciono lá, o LinkedIn me ajudou a construir uma série de coisas, especialmente network do bem. Na verdade, não é que eu não gostei de não ter passado no processo. No processo você acerta ou erra, não tem problema nenhum. Mas eu não gostei do e-mail que eles me mandaram. Parabéns por você ter participado, né? Dessa fase não deu, mas a gente pede que você não comente com ninguém e a gente vai te fornecer o LinkedIn Premium, se você quiser, por 2 meses. Vai tomar no banho. Tá pensando que eu sou topeira? Cara, vocês me colocaram no funil de venda de vocês, vocês reuniram um monte de gente que vocês sabem que tem potencial, vocês vão me colocar eu não passei, naturalmente, não tem problema nenhum, tá? Aí você me coloca numa lista de venda de vocês para que eu fique com o LinkedIn Premium, para daqui a pouco eu tentar cancelar o LinkedIn Premium e não conseguir, e ter que ficar com o meu cartão de crédito e vocês ficarem com a minha inscrição. Então é isso que eu não gostei, o formato. Cara, a pior coisa para o ser humano é ser tratado como um abestado. Viu? Nascimento, foram 10 mil pessoas que se inscreveram, você não foi selecionado. Muito obrigado e tchau. Esses tempos eu me inscrevi em outros eventos também e essa resposta que eu recebi. Agora, viu, estamos te dando como bonificação para te ajudar a melhorar o seu alcance e conquistar outros públicos dentro da rede, o LinkedIn Premium. Vai tomar no banho. Fiquem com o LinkedIn Premium para vocês aí na América, tá bom? E a importância, né? E outra bronca que eu tenho é dos editores do LinkedIn. Eu sou jornalista também, trabalhei em grandes veículos de comunicação. Criaram um grupo e um bando de gente que trabalhou junto em grandes veículos e que hoje eles fazem e selecionam no eixo Rio e São Paulo os queridinhos e os amigos deles. Tá? Então, Top Voices, né? Não, os Top Voices é diferente. Enfim. Os creators, nesse caso? Não, as publicações que eles acabam valorizando e impulsionando. Aqui tem o LinkedIn como se fosse um jornal lá, as notícias, tá? Notícias. Os Top Voices têm um monte de situações que durante um tempo eles também escolheram os amiguinhos e os queridinhos do Rio e São Paulo. Dificilmente você tem fora desse eixo e fora dos amigos. É que nem eu vou fazer um almoço essa semana que vem, vou convidar vocês, vou convidar o Maurício e mais os meus amigos. Sim. Mesma coisa com essa capitania hereditária que existe no Rio e São Paulo, especialmente nas redes sociais, tá? Então, isso. E a importância, né, da gente, mais uma vez, trazendo... O algoritmo agora, definitivamente, eu vou ser mais segregado lá. Ainda, exato. Mas, assim, porque eu também me inscrevi no processo. E aí, quando você recebe, ele, óbvio que você fica um pouquinho chateado pela resposta, né? Porque você tem um material, tem um potencial conteúdo. E tudo, né? Além de que eles iam dar 100 pila, né? Pra gente produzir, tinha um valor interessante. Então, R$15 mil, $2.900. Tá? E aí, bom. Né? E aí, cara, e aí eles vêm com essa contraproposta e o detalhe, eles pedem, o e-mail começa assim, e o porquê que eu tive essa análise não depois, como um abestado, né? Depois que eu vi a publicação do Nascimento. Falei, putz, olha, realmente, né? Os caras pedem silêncio
Só que antes do silêncio, eles falam que tiveram mais de 100 mil inscritos no processo. Agora, olha o funil de vendas que eles conseguiram. Entendeu? Deram o prêmio para 100 pessoas, conseguiram um funil de vendas enorme. No e-mail venderam. E aí venderam um monte de prêmio ali para o cara. Ah, não, que legal. O meu alcance vai melhorar. Vai tomar banho. Desculpa. Nascimento. Um abraço pro LinkedIn. Adoro o LinkedIn, adoro todo mundo de lá. Não bloqueiem sem vocês não bloqueiem, porque sem vocês nós não estaríamos Podem bloquear. Vamos bloquear. Bloqueiem esse negócio. Cara, sabe assim, depois de uma idade... Não posso ter rabo preso com ninguém, né, cara? Entendeu? Cara, eu tô lá não sei quantos anos com 30 mil seguidores. É um show de bola. Podia ter aumentado. Tem gente que chegou a 500 mil porque... Enfim. Show. Não paga as minhas contas. Nascimento, mais uma vez gostaria de eu sei arrancar feijão e sei capinar roça. Não nasci no LinkedIn. Mas se ele quiser me colocar lá para 1 milhão de pessoas, eu aceito. Tá? Nascimento, obrigado pelo compartilhamento de conhecimento aí. Stuck, mais uma vez, sempre um prazer estar contigo, aprender contigo. E no final aqui a gente sempre gosta de deixar o microfone aberto para o outro lado dos nossos convidados, né? Se quiserem deixar uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, enfim, o que se quiser meter o dedo na ferida, né? Se você quiser cutucar a ferida também, ó. Tá tudo certo. Então, fica à vontade aí, o microfone aberto para o que você quiser saber do lado de cada mesa, pode nos perguntar, Sensacional. Sugestionar aí. Quero agradecer ao Maurício. Aí, ó, Quero agradecer você que está em casa nos acompanhando, porque sem a audiência você não é nada. Quero parabenizar você, Lucas, por ser um profissional, um executivo tão jovem, tão inteligente, com propósitos especiais. E agradecer e parabenizar o Stuck também. Tive a oportunidade de te conhecer, perguntas inteligentes, inquietantes. E acima de tudo, né, eu acho que a chave da nossa caminhada e jornada é a busca da felicidade. Então hoje tive o privilégio de estar com 2 profissionais de ponta e felizes. Eu não tenho dúvida que vocês, nessa caminhada, já estão fazendo a diferença, já fizeram a diferença e vão fazer ainda mais, com muita ética, com muita honestidade, com muita responsabilidade. Quero fazer perguntas sim, porque eu sou perguntador. Vou perguntar primeiro para o Stuck, por incrível que pareça. Hoje você está aqui, né? Você me falou além um pouco da sua idade. Onde você quer estar daqui a 10 anos e o que você gostaria de olhar para trás e dizer assim, com a ajuda das pessoas e do divino, fui eu quem fiz. Toma. É uma pergunta difícil. Para não tomar muito tempo. A pandemia gerou um efeito em todo mundo, né? Eu acho que cada um viveu, no mesmo esquema do processo de dor, acho que cada um viveu a pandemia de uma maneira diferente. E eu vivi a pandemia com um tempo de questionamento profundo, de metamorfose mesmo, de parar e pensar quem eu sou, para que eu estou aqui, para onde eu vou, se eu sei o que eu quero, se eu não sei o que eu quero e está tudo bem. Eu realmente passei por um processo de mudança profundo. Olhando para os próximos 10, eu poderia dizer, olhando até o resto da minha vida, né? Eu não sei se eu vou viver 10, se eu vou viver mais 20, mais 50, e honestamente, para mim está tudo bem, né? Mas eu acredito que a vida que vai ter feito sentido para mim é aquela que, de verdade, as pessoas vão se lembrar de mim. As pessoas vão se lembrar de mim não porque eu fui grande, porque eu fui importante. Não é no sentido de ter fama, nem nada do gênero, sabe? Mas as pessoas falaram assim, não, o Stuck me ajudou. Ele me ajudou com uma promoção, ele me ajudou com um conselho, ele me ajudou com um abraço, ele me ajudou com uma palavra, e é isso que eu venho fazendo. Eu busco... Me foi dado, né? Eu acho que a gente, principalmente com a ajuda do divino, né? Nos é dado... determinados níveis de responsabilidade e certos poderes, né? Algumas pessoas recebem alguns poderes, né? E o fato de eu ocupar uma cadeira de executivo, né, me dá alguns poderes, né? Em nome de uma empresa, mas me dá alguns poderes. Como é que eu estou usando esses poderes? Será que eu estou fazendo por fazer ou eu estou tendo intencionalidade, propósito? Apesar de propósito ser uma palavra que eu concordo, está sendo muito mal utilizada recentemente. Mas não vamos resistir para que ela continue existindo, né? Exatamente, mas assim, eu olhar para trás e ter um monte de gente falando, pô, cara, esse cara me ajudou, esse cara é top, esse cara é bom. Deixar um legado, sabe? As pessoas se lembrarem de mim e me olharem com carinho, com amor. Por mais simples que tenha sido a ação, pode ter sido algo muito simples, pode ter sido uma conversa,
uma demissão bem feita, uma contratação simples, alguém por quem eu briguei. Então, para longe de cargo, de posição, eu não sei o que eu vou realizar. Eu nem imaginava que eu estaria aqui. A gente teve essa ideia há pouco tempo atrás, né? E foi assim, conversamos num café no sábado, ali, no Mercado Municipal, Boa. aqui no fundo. Me chama para esses conversamos cafés. no sábado seguinte eu estava aqui, né? Então eu acho que, para além de querer saber aonde eu estou e o que eu vou fazer, o que eu vou ocupar, eu acho que é mais importante qual é a sensação que eu vou estar gerando nas pessoas ao meu redor. Porque eu sei que já passaram muitas pessoas pela minha vida, eu já passei pela vida de muita gente. E eu espero que todas essas passagens sejam positivas. Que então, legal. Obrigado pela pergunta. Show. Bem profunda. Eu que te agradeço. E obrigado você pela resposta e, de novo, de muito ensinamento. Num primeiro momento eu falei, caramba, eu vou vender uma mentoria para esse cara. E no segundo momento eu pensei, cara, eu quero tomar um café com esse cara. Tá? Obrigado. Então tá convidado para tomar um café comigo. A gente faz um peer coaching, peer mentoring. A gente troca figurinha. Muito bom. Ô, Lucas, cara, você me falou do teu processo de consultoria, né? E quando você fala de consultoria empresarial, você tem 2 entes. As companhias, os negócios e as pessoas. Essa tua consultoria, ela já existe, ela já tem um olhar, uma visão, um propósito. Ela vai crescer ainda mais, né? Agora, quando você olhar para trás, o que você gostaria de dizer o seguinte, foi a minha consultoria que fez essas pessoas ou essas empresas se transformar? Como que você vê isso? O que você quer entregar? O que você vai entregar? E o que você espera ver ali na frente? Obrigado pela pergunta profunda. Ninguém também, mandou né? dar a liberdade. É uma responsabilidade grande, né? Mas é aquilo que você falou, né? Eu tenho um grande objetivo de vida que, para mim, talvez seja o auge da minha carreira, que vai ser quando eu puder criar o meu instituto para crianças carentes. Uau. E para chegar lá, eu sei que eu preciso ter um processo disso de impacto social e profissional, tá? Para quê? Para recursos financeiramente dizendo, né? Então hoje, quando eu comecei a empresa há um tempo atrás, eu desenhei, eu coloquei no papel o que eu pretendia com isso, né? E mais uma vez, a palavra propósito muito sendo maldita atualmente, mas eu entendi qual era realmente o meu propósito. E eu fui buscar resolver dores que eu, como colaborador na época de CLT, tinha dentro do mercado. Então, eu sempre fui uma pessoa que, tecnicamente falando, eu não era uma boa pessoa. Mas eu trabalhava num ambiente extremamente técnico. Mas eu sabia que dentro de mim tinha um potencial de uma soft skill, de uma comunicação assertiva, de uma boa organização de trabalho, de uma boa gestão de equipes, que poderiam me levar mais longe. E hoje, dentro de ambientes, eu percebo que as pessoas têm muito essa síndrome da incapacidade, a síndrome do impostor. Então, hoje, os meus treinamentos em company, ou seja, individualmente também, as minhas mentorias, porque aquilo que você falou, né? O que você construiu, apesar da aparência, né, ser uma pessoa nova, mas eu tenho 11 anos de experiência já. Então, muita coisa eu aprendi nesse percurso. Então, não reter não só o conhecimento da minha experiência, a gente está chegando no 30º episódio do podcast, são mais de 40 horas de mentorias, entendeu? Com pessoas que já chegaram lá. Então, não reter isso para mim e conseguir impactar empresas, negócios, vidas, pessoas por meio da transformação do conhecimento. Aflorar na pessoa aquilo que ela tiver de melhor. Com o meu conhecimento, da mesma forma que você está fazendo aqui comigo, da mesma forma que o Stuck faz comigo, da mesma forma que o Maurício faz comigo, eu ser esse instrumento do divino na vida de outras pessoas também. Então, acredito muito nesse potencial de contribuição e desenvolvimento de performance através do conhecimento. Porque a única coisa que se multiplica dividindo é a inteligência, são as experiências, né? E, inclusive, né, fazendo um momentinho merchan aqui, o Motor e Mentor Experience, que é o evento que eu comentei contigo, ele nasceu disso. Porque eu não quero ser injusto de só eu aprender com os executivos, com as pessoas que sentam aqui na mesa. Eu quero poder que as pessoas que têm interesse nesse aprendizado tenham a oportunidade de sentar com pessoas na mesa também. Né? Então é daí que surge o Motor e Mentor Experience, é daí que surge o podcast, é daí que surge a consultoria.
porque lá na frente, igual eu comentei, eu tenho o sonho de criar um instituto para crianças carentes, e isso tudo hoje, mais uma vez que o Stuck falou, né, tem uma intencionalidade. Então, eu não quero só chegar lá, a cereja do bolo não vai, é o instituto, mas no meio disso tudo eu vou precisar de pessoas comigo nessa jornada, né? E aí a transformação de vidas e de processos e pessoas faz parte disso daí, o impacto social, o dinheiro é consequência. Eu sou suspeito para dizer que eu tô aqui, mas eu só tô aqui por causa da intencionalidade dele. Porque eu acreditei nele mesmo, não é um caça-níquel. Porque a gente tá vendo por aí, Semana da Inovação, jornada disso, um monte de fachada, né? Pra caçar grana. É verdade. Pois é, a vida é assim, gente, né? Tem gente que só quer dinheiro mesmo e tá tudo bem. Mas eu só vim pra cá por causa da intencionalidade desse cara aqui. Então, eu acreditei nele e continuo acreditando no propósito dele. Por isso que eu tô aqui. E o mentor, o motor e mentor Experience, com toda certeza vai ser um sucesso. Não dá nem para pagar o evento. Acho que tem uma coisa legal que nos une, né? Que eu estava pensando aqui, né? Que é a questão desse olhar do divino. Esse olhar do propósito, né, dessa construção, e um terceiro ponto nesse tripé, que é a busca do conhecimento, do aprendizado, com simplicidade, com humildade, tanto nas coisas grandes quanto numa conversa tão boa e tão agradável como a gente teve hoje aqui. Obrigado, minha gente. Muito bom. Nascimento, obrigado mais uma vez por todos os insights aí, salva de palmas. Maurício, obrigado. Vem aqui para você aparecer no vídeo Maurício. com a gente. O Mal tá aparecendo ali. Obrigado, Mal, mais uma vez. Então, gente, para encerrar aqui, o Maurício vai colocar o QR Code aqui do Motor e Mentor Experience. Quem ainda não garantiu o ingresso, garante. Será um evento extremamente relevante, igual eu acabei de comentar. A nossa intenção é compartilhar esse conhecimento para que a sua carreira seja desenvolvida, a sua empresa seja desenvolvida por meio da base, que é a inteligência, que é o desenvolvimento, com pessoas renomadas que já chegaram lá. Então, Stuck, mais uma vez, obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Nascimento, um prazer tê-lo conosco aqui, e é aquilo que eu sempre falo, cara, quem vem uma vai voltar várias vezes. Obrigado. Então, sinta-se convidado para próximas gravações. Quero ver o próximo livro, a gente lança aqui, ó. Cara, eu vou, no final desse livro, já vou lançar aqui, mas eu já vou deixar em primeira mão. A gente tem que viver sonhando. O meu próximo livro já tem nome. Chama-se Líder 7.0. Muito olha aí. Bom. Você vai lançar 4.0 o quê? Estamos no 7.0. 7.0, cara. Acelerado. Opa, caiu. E o melhor, na raiz do conhecimento. Na raiz olha do aí, conhecimento. Mais uma vez, gente, obrigado. Espero que tenha sido um episódio que agregue na tua carreira, que desenvolva, que você tire bons insights daqui, da mesma forma que eu tirei. Tenho certeza que o Nascimento tirou. Todos tiramos, também. Certeza. E continuamos acelerando por aqui. Um grande abraço e até breve. Valeu, gente. Valeu. Tchau.